tudo bem? Muito bem-vindos novamente ao canal Capricha Menina e hoje eu vou falar para vocês de 5 dicas muito criativas para advertir o seu filho. Então, sem criar nenhum tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. Então, tem 5 maneiras super legais de advertir a criança, né? De substituir um castigo. Então, essas dicas que eu vou oferecer para vocês são dicas para crianças menores, digamos, eu acredito que até uns 7 anos mais ou menos. Além disso, aí já a gente pode abusar de outras alternativas, mas eu acredito que essas dicas até uns 5 anos, até uns 7, de 5 a 7 anos é legal. Crianças menores de 5 anos já são mais difíceis de se advertir, de aplicar castigos, mas eu acredito que dessa fase de 5 a 7 anos a gente pode estar utilizando essas dicas. Então, a primeira alternativa, ao invés de oferecer o tradicional castigo, que é o virar de costas para a parede ou ficar no cantinho do pensamento, a gente pode oferecer para a criança uma atividade. Então, se a criança está agitada ali naquele momento, quebra, joga um brinquedo, faz uma birra, uma manha, então respira, acalma, vai ali com a criança e oferece uma atividade. Então, você, claro, com certeza tem que respirar bem e também tem que se acalmar para você poder acalmar a criança. Às vezes você pode estar nervoso, mas respira fundo e oferece uma atividade junto com a criança. Então, pode ser montar um quebra-cabeça, separar as letras do alfabeto em ordem, pode ser picotar papelzinho, se a sua criança já manuseia tesoura, então você pode estipular, você tem que cortar 50 papeizinhos do mesmo tamanho, da mesma largura, e você também tem, é importante que você estipule um tempo de início e um tempo de fim para a sua atividade, é como se fosse um castigo que tem começo, meio e fim, então tem o tempo de começar e o tempo de terminar para essa atividade. Então você pode acompanhar a atividade junto com a criança e ir conversando. Depois que já tiver os ânimos acalmados, aí sim pode conversar sobre aquele mau comportamento da criança. Ou você pode ir conversando com a criança durante a atividade. A criança vai estar concentrada na atividade, é claro, mas também pode rolar um bate-papo, então uma ideia super legal. A segunda dica, ali está escrito prêmios. É claro que você não vai transformar a sua criança numa criança chantagista, uma criança que vive à base de chantagens. Pelo amor de Deus, não entendam que é sair correndo, ir no shopping, comprar um presente caro ou oferecer dinheiro para a criança, até porque a criança não sabe ainda manusear corretamente o dinheiro. Mas esses prêmios que eu tô falando são pequenas recompensas do dia a dia. Então você pode premiar a sua criança por bom comportamento. Não é necessário que você avise a criança que você está oferecendo um prêmio. Não é necessário que você avise com antecedência. Olha, se você ficar quietinho hoje à tarde, eu vou te dar um picolé. Não é dessa forma que eu tô oferecendo essa opção para você. De repente a criança se comportou, de repente, aquele dia santo, especial, a criança resolveu que ela ia ficar comportadinha, não ia quebrar nada, não ia fazer birra. Então, ao final do dia, se você percebeu que foi um dia tranquilo, a criança se comportou, você fala assim: olha, eu vou te dar mais 5 minutos de televisão, porque hoje você foi uma criança muito boazinha, você se comportou muito, então você merece 5 minutos a mais na televisão. Então, olha que legal essa recompensa para a criança. Na verdade, como é que eu posso dizer? Não tá assim explícito para a criança que ela está recebendo 5 minutos a mais na televisão porque ela se comportou. Então, isso já não estava na cabeça dela. Ela simplesmente vai pensar: olha que legal, mais 5 minutos. Então, ela não vai ser uma criança chantagista. Eu só vou ficar quietinho hoje porque eu quero ficar mais tempo na televisão. Hoje eu não tô afim de assistir televisão, então eu não vou ficar quieto, hoje eu vou bagunçar bastante. Então você pode variar aí nos seus prêmios. Então, se a criança se comportou ou não fez birra, aí você pode oferecer mais 5 minutos no tablet, mais 5 minutos na televisão, estipular o tempo que você quiser, ou dar um picolé, um doce que a criança goste, entendeu? Então você vai pensar qual que seria o prêmio, a pequena recompensa que você poderia oferecer. Também é bom premiar a criança pelo bom comportamento, isso também serve de um grande incentivo. A terceira dica
é evitar os palavrões. A gente não tem como evitar a criança não aprender, porque com certeza ela vai pra escolinha ou brinca na rua com os amiguinhos e tem sempre aquele dito cujo que sempre solta aquele palavrão horrível. Então se a criança ela tá aprendendo esses palavrões e está começando a dizer em casa, você pode fazer o seguinte, faça o potinho do palavrão. Então tem lá o cofrinho, né, da mesada e o potinho do palavrão. Para cada palavrão que a criança disser, ela tem que ir lá no potinho da mesada e retirar 2 ou 1 moeda, o tanto que você estipular, geralmente 2 moedas é o suficiente. Cada palavrão, retira 2 moedas do cofrinho e coloca no potinho dos palavrões. Então pode ser um potinho de vidro, um potinho pequeno, não muito grande, porque senão o potinho não vai encher nunca, na verdade? Então você faz o potinho do palavrão, escreve, pode fazer decoradinho, da forma que você quiser. E aí a criança tem sempre que tirar 1 ou 2 moedas do potinho, do cofrinho e passar para o potinho do palavrão. Então ela vai perceber que cada vez que ela falar uma palavra feia, ela tá perdendo o dinheirinho dela e isso não é legal. Então quando o cofrinho estiver cheio, você pode combinar com a criança que você vai lá no banco e vai deixar todo o dinheirinho do potinho do palavrão lá. Ou você pode combinar uma outra coisa, esse dinheiro do potinho do palavrão vai voltar para a mamãe e para o papai, entendeu? Então essa é uma ótima forma, né? Ao invés de você brigar, de você pôr de castigo, é uma boa forma de você educar a criança não a falar o palavrão. Então o potinho do palavrão é uma boa ideia. A quarta dica é o brinquedo triste. Claro que tem todos os tipos de criança e sempre tem aquele tipo de criança que gosta de quebrar os brinquedos, de jogar, de rasgar, de puxar, de rabiscar. Então tem sempre aqueles brinquedos tristes. A gente sempre pega esses brinquedos, coloca em uma caixa que a gente vai chamar de hospital do brinquedo. A gente coloca esses brinquedos em uma caixa, então a gente sempre vai estar de olho. Os brinquedos que a criança mais quebra, mais joga, mais destroça, pega esses brinquedos e coloca em uma caixa escrita hospital, explica para a criança, olha, esse brinquedo ele está machucado, esse brinquedo está muito triste, então a gente vai colocar ele aqui no hospital para ele ser consertado, costurado, limpado, então ele vai para o hospital. Então você deixa essa caixa, se você conseguir consertar o brinquedo, limpar, lavar, ótimo, deixa essa caixa separada. Depois de um tempo você pega e mostra para a criança a caixa dos brinquedos tristes. Você fala, olha, esses brinquedos são muito tristes porque eles não têm amiguinhos. Eles foram muito maltratados e aí com certeza a criança ela vai se conscientizar e ela vai pensar que quando ela jogar um brinquedo, o brinquedo vai ficar triste, maltratado, sem amiguinhos. Então essa é uma ótima opção que você tem que fazer sempre, repetir sempre, prestar atenção e conversar com a criança e explicar o porquê do brinquedo estar triste. Então essa é uma boa opção para a criança parar de jogar e arrebentar os brinquedos e também mexer com o teu bolso, né? Porque quebra um brinquedo, você vai lá e compra outro. E a última opção, a última ideia, que na verdade não é uma ideia, assim, são as portas. Então tem sempre aquela criança birrenta que bate porta. E eu tenho pavor disso porque a gente morre de medo de pegar no dedo da criança. Então a criança, às vezes, você não dá o que ela quer, ela corre, vai lá e pá, bate a porta. Então uma boa opção é você pegar com calma, conversar com a criança e explicar e falar com ela que não pode bater a porta e falar assim pra ela, olha, eu acho que você não sabe abrir e fechar essa porta, hein? E você pega e pede pra criança abrir e fechar a porta umas 20 vezes. Olha, não podemos machucar a porta, tem que abrir devagar e fechar devagarzinho, porque senão vai fazer um dodói na porta. Então você tem que conversar dessa maneira. Então por isso que essas dicas que eu dei pra vocês são mais ou menos até uns 7 anos, porque daí pra frente a criança ela já não entende mais da mesma forma como ela entendia antes. Ela vai falar, mamãe, a porta não fica triste, a porta é um objeto, mas até lá você pode conversar com a criança e oferecer essas opções. A porta é só uma ideia, claro que criança birrenta tem vários tipos, uma se joga no chão, a outra bate a porta, cada uma faz uma coisa, cada um sabe o filho que tem. Mas eu acredito que essas foram dicas, assim, muito legais, muito criativas, para essas crianças que dão muito trabalho pra gente. Eu ainda não cheguei nessa fase porque o meu bebê não tem nem 2 anos. Mas eu acredito que essas dicas vão servir para muitos de vocês. E se você ainda não é nem mamãe nem papai, pode adicionar esse vídeo nos favoritos que com certeza você vai usar um dia. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, na mãozinha, né, para ajudar a divulgar o canal, ajudar a divulgar o meu trabalho.
E se inscreve aqui no canal também para receber todos os vídeos em primeira mão. Quem se inscreve sempre assiste primeiro. E me siga nas redes sociais, eu deixo todas elas aqui no box de informação para a gente ficar mais perto, para eu conhecer melhor vocês. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.